O Flamengo tomou uma decisão estratégica que passou a reverberar com força nos bastidores do futebol nacional e internacional. O movimento, tratado internamente com discrição, foi interpretado como potencial divisor de águas para o restante da temporada. A leitura inicial aponta para uma escolha que extrapola o campo e alcança a esfera institucional. O impacto imediato não veio por anúncios públicos, mas pela reação silenciosa do mercado esportivo. Agentes, dirigentes e analistas começaram a recalibrar expectativas diante do novo cenário. A percepção dominante foi de que o clube optou por um caminho de risco calculado. Nos bastidores, a decisão foi descrita como resultado de avaliação profunda de contexto. O Flamengo teria pesado fatores esportivos, financeiros e de imagem antes de agir. Nada indica improviso ou resposta emocional. A reação interna ao movimento foi marcada por senso de urgência e responsabilidade. A compreensão era de que a temporada entrava em uma fase sensível. Cada escolha passaria a ter efeito multiplicador. O mercado reagiu com atenção redobrada, ainda que sem alarde. Decisões estratégicas desse porte costumam influenciar negociações paralelas. O Flamengo passou a ser observado com lentes mais críticas. A percepção pública começou a se moldar a partir de leituras fragmentadas. Parte do ambiente esportivo enxergou coragem e visão. Outra parte destacou os riscos envolvidos em uma temporada de margens estreitas. O silêncio institucional adotado reforçou a ideia de que a decisão fazia parte de um plano maior. Em contextos complexos, o controle da narrativa é estratégico. O clube parecia consciente disso. Nos corredores do futebol brasileiro, o movimento foi interpretado como sinal de maturidade. O Flamengo estaria priorizando coerência de projeto em vez de respostas imediatas. Essa leitura ganhou força entre observadores experientes. O impacto inicial também alcançou o elenco e o ambiente esportivo interno. Decisões estratégicas costumam redefinir prioridades e papéis. O clima passou a ser de ajuste e adaptação. A reação do mercado internacional foi discreta, mas perceptível. O Flamengo começou a aparecer em análises de cenário mais amplas. Isso indicava que a decisão tinha alcance além do contexto local. A leitura dominante era de que o clube buscava alinhar discurso e prática. Estratégia, nesse nível, exige consistência. A temporada passava a ser tratada como projeto integrado. O episódio também reacendeu debates sobre gestão de risco no futebol brasileiro. Tradicionalmente avesso a planejamento de longo prazo, o ambiente foi provocado a refletir. O Flamengo surgia como caso emblemático. A percepção pública evoluiu de surpresa para expectativa cautelosa. A decisão, ainda pouco detalhada, gerava curiosidade. O que estava em jogo parecia maior do que resultados imediatos. Internamente, o entendimento era de que a temporada exigiria leitura contínua de cenário. A decisão estratégica não encerrava o processo. Pelo contrário, inaugurava nova fase. O mercado de mídia e opinião passou a acompanhar cada movimento subsequente. Qualquer ajuste seria interpretado como confirmação ou correção de rota. A pressão simbólica aumentava. A reação de outros clubes foi silenciosa, porém atenta. Em um campeonato de equilíbrio delicado, decisões estruturais têm efeito sistêmico. O Flamengo alterava o ambiente competitivo. A leitura estratégica indicava que o clube aceitava a exposição inerente à escolha. Assumir decisão dessa natureza implica responsabilidade ampliada. O risco era parte do cálculo. O impacto institucional também foi considerado relevante. O Flamengo passava a ser cobrado por coerência entre discurso público e prática interna. A margem para contradições diminuía. A percepção internacional do clube ganhou novos contornos. Mais do que potência esportiva, o Flamengo era visto como organização estratégica. Isso ampliava seu peso narrativo. O episódio também afetou expectativas da torcida, ainda que de forma indireta. A temporada passou a ser lida sob outra ótica. O imediatismo dava lugar à construção. O mercado reagiu com expectativa contida. Não havia consenso sobre ganhos ou perdas. A decisão era vista como aposta consciente. A análise inicial indicava que o clube buscava controle do próprio destino. Em vez de reagir às circunstâncias, optava por conduzi-las. Essa postura alterava a dinâmica interna. A repercussão também atingiu o debate sobre planejamento no futebol brasileiro. O Flamengo surgia como exemplo de abordagem estratégica. Isso gerava admiração e crítica em igual medida. O impacto inicial consolidou a ideia de que a temporada havia entrado em nova fase. A decisão não era isolada.
Ela redefinia prioridades e leituras. Ao final desse primeiro momento, a percepção dominante era de que o Flamengo havia feito uma escolha que não admitia meio-termo. O sucesso ou fracasso passaria a ser analisado à luz dessa decisão. A temporada ganhava contornos decisivos. A análise aprofundada da decisão estratégica do Flamengo revela implicações que vão além do calendário esportivo imediato. O movimento parece inserido em uma lógica de médio prazo, ainda que impacte diretamente a temporada. A escolha indica visão integrada de desempenho e institucionalidade. Nos bastidores, a decisão foi tratada como resposta a múltiplas pressões simultâneas. O clube teria considerado fatores internos e externos de forma equilibrada. O objetivo aparente seria preservar coerência de projeto. As consequências estratégicas começaram a se desenhar rapidamente. Ajustes de rota, redefinições de prioridade e mudanças de foco passaram a ser esperadas. O Flamengo entrava em fase de execução sensível. O impacto no elenco e na comissão técnica foi lido como inevitável. Decisões estratégicas alteram expectativas e responsabilidades. O ambiente exigiria alinhamento constante. No futebol brasileiro, o episódio provocou reflexão sobre gestão de temporada. A ideia de planejamento integrado ganhou força no debate. O Flamengo funcionava como catalisador dessa discussão. A leitura internacional foi marcada por pragmatismo. Observadores externos enxergaram a decisão como sinal de maturidade institucional. O clube era analisado menos pelo resultado imediato e mais pela lógica adotada. O impacto na governança interna também foi considerado relevante. Decisões desse porte exigem processos claros e liderança firme. O Flamengo passava a ser avaliado sob esse prisma. Nos bastidores do mercado esportivo, a percepção era de que o clube aceitava o ônus da exposição. Estratégia implica assumir riscos calculados. O Flamengo parecia consciente disso. A análise estratégica também envolvia possíveis efeitos colaterais. Toda decisão central gera tensões periféricas. O desafio seria administrar esses efeitos sem perder foco. O episódio reforçou a ideia de que o futebol moderno exige leitura sistêmica. Resultados não podem ser dissociados de estrutura. O Flamengo assumia essa premissa. As consequências para o restante da temporada passaram a ser debatidas em termos de consistência. A decisão exigiria manutenção de discurso e prática. Qualquer recuo seria interpretado como fragilidade. O mercado reagiu com atenção contínua. Cada jogo, cada gesto e cada ajuste seriam analisados à luz da escolha feita. O nível de escrutínio aumentava. Internamente, a compreensão era de que a decisão não garantia sucesso automático. Estratégia não elimina a incerteza. Ela apenas organiza o risco. O impacto sobre a imagem institucional do clube também foi considerado. O Flamengo passava a ser visto como organização que assume posições claras. Isso reforça a identidade, mas amplia a cobrança. A análise de bastidores indicava que a decisão foi debatida intensamente antes de ser tomada. Divergências teriam sido consideradas. O consenso final refletia a maturidade política. No contexto internacional, o clube reforçava sua narrativa de profissionalização. Decisões estratégicas são valorizadas em ambientes institucionais. O Flamengo ganhava densidade analítica. O episódio também reacendeu o debate sobre imediatismo no futebol brasileiro. A cultura de decisões reativas foi colocada em xeque. O Flamengo propunha outra lógica. A consequência mais imediata seria a necessidade de comunicação eficiente. Explicar sem expor, justificar sem prometer. O desafio comunicacional era central. A análise estratégica também considerava o fator emocional. Torcida, elenco e ambiente respondem a sinais. Manter coesão seria fundamental. O mercado esportivo passou a tratar a temporada do Flamengo como estudo de caso. A decisão estratégica criava narrativa própria. O clube entrava em observação permanente. A leitura dominante indicava que não haveria atalhos. Sustentar a decisão exigiria consistência até o fim. A temporada seria marcada por essa escolha. O impacto potencial também se estendia a temporadas futuras. Decisões estratégicas raramente se esgotam em um ciclo. O Flamengo plantava algo maior. O episódio reforçou a ideia de que clubes são organizações complexas. Futebol, gestão e política institucional se cruzam. O Flamengo assumia esse papel de forma explícita. A reação internacional manteve-se atenta, porém contida. O foco estava na execução, não na intenção.
O clube seria avaliado pelos desdobramentos. A análise indicava que a decisão poderia redefinir o ritmo da temporada. Vitórias e derrotas ganhariam novos significados. O contexto passava a ser tão importante quanto o placar. Ao final dessa leitura aprofundada, consolidava-se a percepção de que o Flamengo havia assumido o controle narrativo de sua própria temporada. A decisão estratégica funcionava como eixo central. O restante do ano seria interpretado a partir desse ponto de inflexão.